Olá, seja bem-vindo à quarta aula do Invoice Express, deste curso de faturação para empreendedores. Antes de mais, quero lhe dar os parabéns. Se está a ver este vídeo, chegou à quarta aula e posso lhe dizer que a maioria das pessoas não costuma seguir estes cursos até ao final. E se está a meio do curso e neste momento está interessado e a continuar a ver os nossos vídeos, tenho que lhe dar os parabéns. Esse é o meu caminho andado para o sucesso e tenho a certeza que vai beneficiar bastante destas aulas. O dia de hoje vai começar com a relação com a autoridade tributária. Portanto, neste caso eu estou a dirigir-me em específico para pessoas que estejam a faturar com empresas em Portugal e no dia de hoje vamos falar sobretudo da nossa relação com a autoridade tributária. O que é preciso ter em conta com a autoridade tributária? Quando e como é que eu tenho que comunicar os meus documentos? Qual é que é o melhor método de comunicação para o meu negócio? Estas são as perguntas que eu vou responder durante a aula de hoje. Espero francamente tirar aqui algumas dúvidas que normalmente surgem e que seja fácil, sobretudo agora para quem já tem um negócio e está a pensar mudar qual é que é o método de comunicação, pode o fazer e tirar as suas dúvidas neste curso. Bom, vamos começar? Vamos a isso. O que é preciso ter em conta com a autoridade tributária? Bom, a primeira coisa é que todos os negócios com volume de faturação superior a 100 mil euros são obrigados a emitir fatura. E são obrigados a fazê-lo usando um software certificado. O segundo ponto é que todos os negócios, sem exceção, independentemente do volume de faturas, seja de 100 mil euros ou abaixo dos 100 mil euros, necessitam de comunicar a sua faturação para a autoridade tributária. O portal e-fatura é um portal que hoje em dia já está muito conhecido, seja na ótica do consumidor, seja na ótica das empresas, e portanto a autoridade tributária obriga a que todas as empresas comuniquem a faturação para o portal da autoridade tributária. Bom, então quando é que eu tenho que comunicar os meus documentos? Legalmente, nós temos que comunicar os nossos documentos até dia 25 do mês seguinte. Ou seja, se eu emitir faturas a 31 de janeiro ou até 31 de janeiro, eu tenho até 25 de fevereiro do mês seguinte para comunicar as mesmas faturas para a autoridade tributária. Ok? É simples as regras. Mais ou menos um mês, portanto, desde o momento em que emitimos as faturas, sabemos que no final do mês temos 25 dias para comunicar essas faturas para a AT. Muito bem. E que formas é que existem para comunicar com a AT? Existem três formas. Quais são elas? É tempo real, portanto que é uma forma mais automatizada de comunicação e já vamos ver como é que funciona. Através do ficheiro SAFT-PT, que é a forma mais comum que os negócios utilizam para comunicar com a autoridade tributária. E por último, manualmente. E esta é a forma que nós menos recomendamos, já vamos ver porquê. Mas no fundo existem só estas três formas de comunicar documentos com a autoridade tributária. Vamos explorar um pouco as três formas? Vamos a isso. Comunicação em tempo real. O que é preciso ter em conta? Comunicação em tempo real é a mais sofisticada, mas é também aquela que mais conforto dá a quem a utiliza. Porquê? No fundo, porque se o seu software estiver preparado, este irá enviar sem intervenção sua, portanto você não tem que fazer absolutamente nada, as faturas que irá criando e finalizando. E quando digo faturas, refiro-me a documentos, refiro-me a notas de crédito, notas de débito, faturas, recibos, etc. Portanto, tudo isso vai ser comunicado de forma automática e sem intervenção sua para a autoridade tributária. O envio da informação é feito através do Web Services, que é uma tecnologia de desenvolvimento, com a autoridade tributária. Portanto, no fundo, a autoridade tributária disponibiliza uma API e, portanto, quem quiser fazer a integração pode chamar essa API e enviar os documentos, portanto, sem que haja intervenção do utilizador. Basta colocar as suas credenciais uma vez e o produto irá comunicar automaticamente. E quando digo refiro-me a credenciais, não se preocupe, não são as credenciais da autoridade tributária, portanto, do seu portal das finanças, são sim um subset de credenciais, ou seja, são credenciais que apenas permitem comunicar a informação para a autoridade tributária e não permitem a quem produz software ter acesso aos seus dados. Portanto, estas credenciais não dão acesso a mais nada que não seja a comunicação de documentos. Ok?
Algumas perguntas que surgem logo. Será que as faturas são enviadas imediatamente? Bom, se é em tempo real, à partida deveriam ser, mas a verdade é que não são. Legalmente, as faturas só precisam de ser comunicadas até 5 dias após a sua emissão. Bom, mas isto agora deve estar a gerar alguma confusão. Então, se são comunicadas em tempo real, porque é que temos 5 dias para as comunicar? Isto é uma história, e a história tem a ver com aquilo que aprendemos da última aula, com o cancelamento de faturas. Porque no momento em que eu comunicar com a autoridade tributária, portanto, eu não vou poder cancelar essa fatura. Só aqui como a título de exemplo, se eu emitir uma fatura no dia 3 de fevereiro, a mesma só precisa ser comunicada em tempo real no dia 8 de fevereiro. E portanto, como eu estava a explicar, se eu precisar de cancelar uma fatura, no momento em que for comunicada à AT, eu já não a posso cancelar. E daí a AT ter criado estes 5 dias de folga para que, se eu quiser cancelar a fatura durante estes 5 dias, o poder fazer. Portanto, só como exemplo, novamente, vou voltar aqui atrás. Portanto, se eu emitir uma fatura no dia 3 de fevereiro, eu tenho até dia até dia 8 de fevereiro para poder cancelar essa fatura antes dela ser comunicada, ok? Muito bem. Tal como eu disse, no exemplo anterior, teria entre dia 3 e dia 8 de fevereiro para cancelar a sua fatura. Como é que isto funciona no Invoice Express? Bom, nós no Invoice Express, para evitar atrasos na comunicação, porque podem surgir problemas na comunicação com a autoridade tributária, e para garantir que os nossos utilizadores não levam com nenhuma coima, nós apenas damos 3 dias. Portanto, dos 5 dias que legalmente temos para comunicar, o Invoice Express apenas dá 3. E assim garantimos que nenhum documento é comunicado em atraso e que o utilizador nunca leva uma coima. Portanto, a fatura é comunicada automaticamente após os 3 dias e a partir daí já não poderá cancelar a mesma. Segunda forma de comunicação, via SAFT. O que é o SAFT PT? Bom, o SAFT PT é um ficheiro, e é um ficheiro que todos os softwares certificados de faturação em Portugal são obrigados a emitir. Portanto, se você tiver a utilizar um software de faturação, tal como é o Invoice Express, irá ter certamente um tabulador chamado SAFT PT, que é para poder emitir esse ficheiro para depois fazer upload no portal das finanças. A comunicação por SAFT é manual, no sentido em que necessita de fazer o upload todos os meses no portal das finanças. Portanto, até dia 25 vai ter que ir ao seu software certificado, extrair o ficheiro SAFT PT e de seguida fazer upload no portal das finanças. Todos os meses até dia 25, se não incorrem coimas. O que é que eu posso dizer mais? O ficheiro SAFT PT contém toda a informação de faturação de um determinado período de tempo. Ou seja, nesse ficheiro vai tudo. Se você abrir o ficheiro SAFT PT e se for da área de informática, vai ver que é um ficheiro XML e está lá descrito toda a informação de faturação, do que é que faturou, quando é que faturou, para quem é que faturou, que notas de crédito é que emitiu, e toda a informação da sua faturação estará lá. Mais, o ficheiro SAFT PT pode ser emitido com a informação de apenas um mês ou do ano inteiro até aquela data. Portanto, eu posso emitir do mês de fevereiro, isoladamente, ou posso inclusive dizer, não, eu quero de janeiro até hoje, e posso fazer upload de toda a informação para portanto, a autoridade tributária, que toda a informação será carregada novamente. Se eu já tiver carregado a informação anterior, portanto, vamos imaginar, já tinha carregado a informação de janeiro, não tem problema. Se eu voltar a carregar novamente, o que vai acontecer é uma atualização, caso tenha havido atualizações desses documentos, portanto, dos ficheiros que foram mexidos nessa altura. Por último, temos a comunicação manual, que é a que menos recomendamos, porque a comunicação de manual de faturas necessita de replicar toda a informação de cada fatura manualmente no portal das finanças. Ou seja, eu teria que emitir, por exemplo, uma fatura no Invoice Express e a seguir teria que replicar esses dados no portal da autoridade tributária manualmente. Teria a duplicação do trabalho e vamos imaginar que se for uma fatura não tem problema, mas se forem 10, 20, 30 faturas, está a ver que existe uma carga de trabalho aqui bastante elevada. Portanto, vantagens e desvantagens de cada método de comunicação. Vamos lá resumir isto, que é para ficar bem claro.
Se formos a ver bem, eu fiz aqui um quadro. Neste quadro, coloquei aqui intervenção no Portal das Finanças, ou seja, será que eu preciso ir todos os meses ao Portal das Finanças fazer qualquer coisa? No caso do tempo real, eu não preciso fazer absolutamente nada. No caso do SAFT-PT, sim, eu preciso ir lá todos os meses fazer upload do ficheiro SAFT e todos os meses tenho que ter o trabalho de ir ao Portal das Finanças. No caso manual também, portanto, neste caso ainda é pior, porque tenho que fazer a introdução manual de documentos no Portal das Finanças, o que no SAFT não tenho que fazer. Portanto, no SAFT eu só tenho que fazer upload do ficheiro e em tempo real então ainda muito menos, ainda tenho que fazer menos. A grande diferença aqui tem a ver com o tempo de cancelamentos. Portanto, no tempo real, como vimos, legalmente nós temos até 5 dias após a emissão da sua fatura. No caso do Invoice Express, ele dá-nos 3 dias. No SAFT, eu tenho até dia 25 do mês seguinte e no caso manual a mesma coisa. Portanto, há aqui esta nuance que é importante ter em conta quando estivermos a escolher qual a melhor forma de comunicar com a autoridade tributária. Eu pus aqui uma estimativa de tempo aproximado, portanto no tempo real não há tempo, não há estimativa, não há tempo que vamos despender, portanto com a questão da comunicação com a autoridade tributária, é mesmo a mais confortável. No caso do SAFT, eu estou a imaginar que são 30 minutos, que é tempo para fazer a exportação do ficheiro SAFT e tempo para fazer upload no Portal das Finanças, e tenho que todos os meses ter o cuidado de não me esquecer, a dia 25, de colocar o ficheiro lá, senão vou mesmo incorrer em coimas. E no caso manual eu pus aqui uma estimativa entre 30 minutos a 4 horas, dependendo do volume de faturas. Se for uma empresa que tem um volume de faturas bastante elevado, estou a imaginar que vai ter que gastar aqui imenso tempo a replicar os dados das faturas no Portal das Finanças. Portanto, claramente, se tiver escolha entre tempo real e SAFT, não escolha o manual. Não é a nossa recomendação. E então, a dúvida aqui então é entre SAFT e tempo real. E em que situações é que eu devo utilizar o método de tempo real? É muito simples. Se o seu negócio não faz usufruto de uma API para integração automática para geração de faturas, ou seja, se as faturas são criadas manualmente pela sua equipa, então deve utilizar o método de tempo real. E a razão é simples. Se emite poucas faturas e emite uma a uma todos os meses, há menos propensão a cancelamento de faturas. E quando digo poucas faturas, estou a imaginar até 50 faturas por mês. Se emite 50 documentos por mês, nós normalmente não vamos cometer erros e se cometermos, cancelamos logo ali no momento e normalmente os 3 dias é mais do que suficiente para fazer essas correções. Também não se lembre que se fizer um cancelamento e a fatura for, portanto, colocada na autoridade tributária, só tem que emitir uma nota de crédito, como vimos na aula anterior, para cancelar a fatura. Mas voltando aqui à nossa portanto, questão, quando é que eu devo utilizar em tempo real? Bom, quando é que eu não devo utilizar? Certamente, se eu tiver um negócio online onde há emissão de várias centenas e se não for milhares de faturas por mês e for via uma integração à API, há mais propensão a cancelamentos, seja porque o cliente enganou-se a introduzir os dados, seja, há N situações e nós no Invoice Express temos essa experiência com o negócio online, porque o Invoice Express é um negócio online e emitimos milhares de faturas todos os meses. Portanto, é melhor ter os 25 dias para cancelarmos faturas e fazer acertos do que só ter 5 dias. E, portanto, a única desvantagem que nós temos em ter um negócio online é que realmente, se calhar, é preferível ir todos os meses emitir o SAFT. Todos os outros negócios, francamente, devem utilizar o método tempo real, pois é mesmo confortável e eficaz. E, francamente, se não utilizam o Invoice Express, tenham o cuidado de experimentar um software que pelo menos portanto, suporta este método de comunicação. O tempo real poupa imenso tempo aos empresários e, francamente, deve escolher um software de faturação que suporte este meio de comunicação. Bom, vou fazer aqui uma pequena demonstração de como é que se configura o método de comunicação no Invoice Express. Vou fazer aqui uma pausa. Vou novamente aqui portanto, à página do Invoice Express, vou fazer login. Mais uma vez, se ainda não tem uma conta, convido-o a fazer através da primeira aula. Vá ver a primeira aula que eu ensino passo a passo o que é que tem que fazer para criar uma conta. Ui, enganei-me no password. Para configurar, portanto, o método de comunicação, basta-me ir a configurações da minha conta.
e tenho aqui um tabulador, uma área específica só para a autoridade tributária, onde um dos submenus é o método de comunicação. Ora, no método de comunicação, eu só tenho que seguir o wizard. Se quiser mais informação, posso abrir aqui informação sobre portanto, o tempo real, portanto, sobre os métodos de comunicação, tem cá toda a informação. Se quiser começar a configurar, basta-me seguir o wizard. Aqui o que é que vai acontecer? Portanto, eu vou ter que escolher qual é que é a forma de comunicação. A comunicação automática é a que estivemos a falar agora em tempo real. Portanto, em que todos os documentos serão comunicados automaticamente à autoridade tributária após serem finalizados. E a seguir, se eu escolher este método, o que tenho que fazer é colocar quais os meus dados e a seguir colocar qual é que é o subutilizador e a palavra-passe do Portal das Finanças. Se ainda não tem um subutilizador e não sabe o que é isto, tem aqui instruções, portanto, de como é que o deve fazer. Portanto, se eu abrir aqui no Portal das Finanças, ele vai-me dar instruções de como é que eu devo portanto, criar o subutilizador, e assim que tiver o subutilizador carregado, eu devo colocar aqui, portanto, as minhas credenciais, e a partir deste momento eu poderia criar as minhas faturas, finalizar, que elas seriam comunicadas automaticamente portanto, para a autoridade tributária. Não se preocupe, porque assim que eu colocar o utilizador password do Invoice Express, vai tentar ligar-se à autoridade tributária e vai informar se a ligação foi feita com sucesso ou não. Se não foi feita com sucesso, muito provavelmente era a palavra-passe que estava errada ou o subutilizador que não foi bem criado. Nesse caso, pode sempre contactar o nosso suporte. Nós temos o nosso suporte aqui sempre disponível. Se tiver precisar de ajuda, portanto, para criar o subutilizador, também pode contactar o nosso suporte e nós ajudamos passo a passo nesse caso. Se eu quiser configurar para SAFT-PT, só tenho que escolher, neste caso, a comunicação via SAFT-PT, e neste caso não há mais nenhum passo, é só guardar. Peço especial atenção, porque no momento em que eu definir qual é que é o método de comunicação para este ano civil, eu só o poderei alterar no ano seguinte, ok? Se por acaso eu escolher o SAFT-PT, eu a seguir vou ter aqui um tabulador extra chamado SAFT-PT, onde eu posso fazer a exportação mensal ou a exportação anual, portanto, das minhas faturas. Posso escolher qual é que é o ano, qual é que é o mês, e ao clicar ele vai-me fazer a exportação do SAFT. Neste caso não existem documentos porque eu não tinha documentos para exportar, mas caso existisse, o que ele iria dizer é que me iria enviar o ficheiro SAFT-PT para o nosso e-mail assim que estivesse pronto. De seguida, era só pegar nesse ficheiro SAFT-PT e fazer upload no Portal das Finanças na área do e-fatura. A mesma coisa para as guias de transporte e guias de devolução. Se eu quisesse exportar essa informação no SAFT, poderia fazê-lo aqui. Mas normalmente aquilo que as empresas mais se focam tem a ver com faturas, notas de crédito e débito, faturas simplificadas e recibos, e aí sim eu aconselho inclusive a exportarem anual, porque assim fazem um upload de toda a informação e caso tenha havido alterações não terão que fazer mais nada. Ok? Vamos voltar só aqui à nossa apresentação. Perguntas e respostas mais comuns que costumam ocorrer quando eu faço estes workshops ao vivo. Normalmente são perguntas que me fazem. Acho que aqui já respondi. Quando é que eu posso alterar o método de comunicação? E eu posso alterar o método de comunicação todos os anos, no mês de janeiro. Sempre que começa um ano fiscal eu posso o fazer. Neste caso, no janeiro do próximo ano, poderá mudar a forma de comunicação. E empresas que estejam a pensar passar para o manual ou para o automático, ou passar do automático para o SAFT, podem sempre fazer todos os anos em janeiro. Só têm que o comunicar. Nós no Invoice Express vamos inclusive mandar mensagens para os nossos utilizadores, vamos convidá-los a rever a sua situação e convidamos sempre a que os utilizadores escolham a comunicação automática, porque é de facto a mais eficaz. O que é que acontece se a comunicação automática falhar? Isto é uma pergunta comum, é natural, as pessoas podem não confiar no produto e fazem bem, sinceramente. Mesmo seja o Invoice Express ou seja outro produto qualquer, eu desconfiava, mas neste caso o que acontece no Invoice Express é que nós iremos sempre tentar reenviar o documento várias vezes, caso haja uma falha de comunicação, e se não conseguirmos, o utilizador é logo notificado para ver o que é que se passa. Isto posso dizer que em vários anos que estamos a utilizar um método automático de comunicação, foram poucos os casos em que tal aconteceu e todos eles foram solucionados.
A maioria dos casos era porque a password não estava bem configurada, ou porque a password alterou, e foi fácil de repor toda a informação e nunca houve espaço para coimas, felizmente. Todavia, portanto, eu verificava se, mesmo que não escolha o Invoice Express, eu validava no manual do outro produtor de software como é que eles resolvem estas situações. Nós, no nosso blog, temos vários artigos a explicar como é que resolvemos. Portanto, se quiser, pode informar-se sobre esse tema, mas posso lhe dar aqui com alguma segurança de que este método é bastante seguro e é recomendado para a maioria das empresas, exceto para aquelas que emitem muitos documentos via API, como foi o caso em que eu disse ainda há pouco. Muito bem. Aqui já falamos. Por hoje terminamos. Próxima aula, vamos falar sobre orçamentos e qual é que é o fluxo mais comum da troca de documentos. Vamos ver que existe aqui um fluxo entre cliente e fornecedor que é muito comum em todos os negócios e no momento em que percebe esse fluxo vai ver que resolver a maior parte dos problemas de faturação são muito simples. Com todas as ferramentas que temos estado a dar neste curso, vai ver que não vai ter grandes dúvidas quando tiver que emitir as suas faturas para o seu negócio. Espero que tenha gostado. Próxima aula é já a seguir e muito obrigado.